feriado, vai ter aqui na igreja o Esquenta Betel. Amém? Vai ser às 18 horas, dá tempo de você aproveitar o dia. Amém? No final do dia, às 18 horas, vir. E vai ser um esquenta mesmo, viu, irmãos? Vai ser uma noite abençoadíssima aqui. Então, irmã, não deixe de vir, venha, porque vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Daniel capítulo 6, verso 1, diz assim: o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolheu 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito. Ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e outras autoridades. Nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor, somente ao rei. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus, a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Amém, queridos? Querido, nós vemos em toda a história de Daniel, todos nós aqui já ouvimos bastante sobre Daniel nesses dias, e você que é a fonte da vida de algum tempinho, todos os anos ouve bastante sobre Daniel. E quando nós olhamos para a vida de Daniel, ele se distinguiu dos demais, porque ele tinha um espírito excelente. Ou seja, Daniel era um homem honrado. Daniel era um homem fiel. Daniel era um homem temente, um homem íntegro.
Quando olhamos para Daniel, podemos ver que Daniel não se corrompe e muito menos se ilude, querido, com o brilho da fama, com o brilho do sucesso. Daniel não se ilude, querido, com o poder temporário que lhe fora dada, querido, ali na Babilônia. Pelo contrário, podemos ver, querido, que Daniel, ele preservou a sua fé. Daniel preservou sua integridade. Daniel preservou sua fidelidade, mesmo em um ambiente, querido, dominado pelo pecado, dominado pela idolatria, dominado pelo eu, dominado, querido, por um homem que queria ser o centro de todas as coisas, que era Nabucodonosor. Daniel, ele não se corrompe, ele não se ilude com as posições que Deus deu a ele, querido, ali na Babilônia, porque Daniel, ele foi autoridade na Babilônia. Daniel foi governador, depois Daniel foi ministro. E a Bíblia nos mostra aqui que quando o rei Dário decide, querido, dividir a Babilônia ali, querido, em províncias, e colocar sobre a província governadores, e colocar sobre esses governadores ministros que iam acompanhar o trabalho deles, para que não pudesse ter prejuízo na Babilônia, para que não pudesse ter desperdício na Babilônia. A Bíblia diz que Dário olha e vê Daniel, ver o trabalho de Daniel, ver a excelência que Daniel, querido, realizava as coisas, e Dário pensava em constituir Daniel como aquele que seria a mais alta autoridade na Babilônia. E isso, querido, de certa forma causou ali, querido, na vida daqueles outros homens, uma dor de cotovelo. Causou na vida daqueles homens, querido, uma inveja. Inveja movida pelo sucesso de outra pessoa. Uma inveja movida, querido, pela conquista de alguém que nem mesmo era da terra deles. Alguém, querido, que veio de uma terra distante, que chegou ali dessa terra distante como um cativo, como um escravo. E nós podemos ver que Deus mudou a história de Daniel de cativo, de escravo, para uma autoridade respeitada. Não só, querido, pelas pessoas, não só pelo povo, mas reconhecido pelos reis que se passaram pela Babilônia no período do cativeiro. E isso causou, querido, uma inveja ao ponto desses homens começar a perseguir Daniel, de tentar buscar em Daniel uma brecha, de tentar buscar em Daniel, querido, um motivo para que pudesse destruir Daniel, para que pudesse arrancar Daniel da posição a qual Deus estava colocando Daniel. E eles vasculharam, tentaram de todas as formas e chegaram a uma conclusão: não tem como nós pegarmos esse Daniel. Ele faz tudo certinho, não há corrupção na vida deste homem, não há desonestidade na vida deste homem, ele é íntegro, não tem como nós pegarmos esse Daniel. A única maneira de nós pegarmos esse Daniel é na religião dele, porque ele é um homem temente ao Deus dele, ele é um homem que ora ao Deus dele todos os dias. Então a única forma de nós pegarmos esse Daniel é se nós fizermos agora uma perseguição religiosa na vida de Daniel.
A única forma é se nós armarmos uma perseguição religiosa. Porque embora Daniel, querido, se tornou um homem de autoridade, um homem, querido, elevado, um homem honrado, querido, que se distinguiu na Babilônia, Daniel, mesmo assim, Daniel não deixou de ter as suas posições religiosas, não deixou de ter a sua posição de quem ele era em Deus, e de que Deus era para ele. Eu creio que alguns viram aí na mídia essa semana, o clube francês lá, o PSG, pagando 40 milhões para o Neymar, para ele não ter nenhum tipo de posição religiosa e nem política. Quanto vale, querido, a sua posição em Deus? Ela tem preço? A sua posição de quem você é em Deus, a sua posição do que Deus é para você, vale quanto? Nós olhamos para a vida de Daniel e podemos ver, querido, que a vida de Daniel não tinha preço. A sua posição em Deus não tinha preço. Não tinha preço financeiro e nem tinha preço, querido, vamos dizer assim, de vida. Eu olho para Daniel em capítulo 6, querido. Eu me lembro do Salmo 63 muito claro, quando Davi diz assim: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Daniel foi um homem honrado justamente pelas posições que ele tinha. Eu falei isso aqui esta semana. Daniel, mesmo diante, querido, de um decreto, mesmo diante de uma lei que foi publicada, querido, de que ninguém poderia orar durante 30 dias. Eu já falei isso aqui uma vez, querido. A oração na vida de um servo de Deus não é algo primordial. A oração na vida de um servo de Deus é algo vital. É mais do que primordial. É questão de vida ou morte. E Daniel entendia isso muito bem. E por isso, querido, Daniel, ele não perdeu o foco, mesmo diante de uma lei que foi publicada, mesmo diante de uma lei que foi sancionada, querido, que foi decretada. Daniel não perdeu o foco, querido. Daniel não mudou o seu hábito. Daniel não mudou suas posições. Daniel não mudou a sua crença por causa disso. A Bíblia nos fala que quando a lei foi publicada e Daniel soube disso, a Bíblia diz que Daniel foi para casa como era de costume, dobrou os seus joelhos como era de costume, orou ao seu Deus naquele dia 3 vezes como era de costume. Sabedor, querido, que se fosse pego, sabedor que se as pessoas o vissem, querido, fazendo aquilo, ia ser lançado na cova dos leões, porque a lei dizia isso. Ah, querido, o diabo ele faz, querido, de tudo, e o que ele mais deseja é interromper essa ligação que o homem tem com Deus. Ele faz de tudo. Ele usa de todas as artimanhas para interromper o relacionamento do homem com Deus. Ele arma situações de todas as maneiras e de todos os lados. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando uma brecha, querido, para que ele possa nos tragar, nos destruir. E o diabo, ele faz de tudo, ele usa de todas as situações, ele usa de inúmeros recursos, querido, para nos distrair, para nos roubar, querido, para tirar a nossa atenção,
querido, das coisas de Deus, nos tirar a atenção de Deus, tirar o nosso tempo com Deus. Ele usa de tudo, e eu vou te dizer, querido, ouça bem o que eu vou te dizer, Ele usa de todas as formas, e usa até mesmo uma bênção que você recebeu, para às vezes te distrair. Eu vi a pastora, acho que foi a pastora Jandira, colocou um postezinho essa semana assim: procura-se urgentemente os crentes que diziam no início da pandemia que estavam loucos para voltar para a igreja, mas que até hoje não voltaram. No início, por causa do medo, porque muitos falaram isso, foi por causa do medo, irmão. Não foi por causa da convicção que eles tinham. Era por causa do medo. A igreja tem que abrir logo. Eu não vejo a hora de voltar para a igreja. Cadê eles? E aqueles, querido, que recebem de Deus o que tanto pediu, e o dia que recebe, aquilo deixou, querido, aquilo passou a ser uma barreira para que eles continuassem em Deus. Já viu? Pessoas que recebem uma bênção, querido, e depois aquilo começa a ser uma muleta, querido, uma desculpa para que eles possam buscar a Deus. Deus, eu já não tenho mais tempo. Senhor, aquele trabalho já não me deixa vir mais na igreja. Senhor, aquela bênção, Senhor, já não consigo mais ter tanto tempo para vir. Orou tanto, buscou a Deus tanto, querido, por aquilo. E o dia que recebeu, querido, se não tiver cuidado, meu irmão, o diabo tem a capacidade de transformar uma bênção numa maldição. Aquilo que era para ser abençoador na vida do crente, aquilo que seria algo que seria prazeroso para a pessoa, começa a ser um peso, começa a ser uma maldição na vida dele. E isso de todas as formas é um casamento que a pessoa tanto sonhou. Aí o dia que casou, querido, perdeu a força que ele tinha no ministério. Isso, querido, é um filho que tanto esperava. Aí o dia que o menino nasceu, aquilo passou a ser uma desculpa. O menino está novo, não tem como vir para a igreja. É uma bênção, é um trabalho. Recebe o trabalho, querido, some. Deus, eu já não tenho mais tanto tempo. Eu já não consigo vir à igreja mais no meio de semana. Eu só consigo ir no domingo. Querido, e se tem alguma coisinha atraente no domingo, querido, aí ainda ora falando assim: Deus, tu sabes que hoje não está dando, Senhor. Meu irmão. É por isso que a Bíblia diz assim, o Senhor diz assim: o meu povo é consumido, porque falta a eles o quê? Conhecimento. Tem gente que acha que Deus é bobo. Tem gente que acha que Deus é bobo. Daniel nos prova, querido, como 2 mais 2 é 4, Daniel nos prova que é possível, querido, ser fiel a Deus. É possível honrar a Deus. Deus, tu sabes, a carne é fraca. Não é fraca não, meu irmão, está sendo forte. Ela está prevalecendo contra você. Então ela não é fraca, ela é forte. Eu tinha um pastor que ele costumava dizer assim, gente, ele falava assim: gente, o diabo, vocês oram, vocês enfrentam, mas a carne, vocês correm dela. Porque ela é algo forte. Daniel não perdeu o foco, querido. Daniel não perdeu o foco. Daniel chegou lá na Babilônia, um cativo, debaixo de uma sentença: você vai ter que comer da mesa do rei, beber do vinho do rei. Você vai ter que comer as comidas que são consagradas aos demônios aqui, às entidades aqui. Daniel falou: eu não como.
Ele chegou debaixo dessa sentença. A Bíblia diz que Daniel resolveu não se contaminar. Ele chegou lá nessa condição. Essa era a condição que Daniel chegou. E nós estamos vendo aqui Daniel, querido, crescendo, prosperando na Babilônia, ao ponto de chegar, querido, no momento onde o rei Dário pensava em constituir Daniel como a mais alta autoridade da Babilônia. Sabe o que a história de Daniel nos mostra? Em segundo lugar, que Deus é justiça. Que aquilo que plantamos, colhemos. Amém, queridos? Fala assim comigo: Deus é justiça. Nós colhemos o que plantamos. Daniel plantou em Deus e colheu, querido. Daniel plantou no Senhor e colheu. E o que nós vemos que aqueles que plantaram contra Daniel também colheram. Deus é justo. Meu irmão, eu costumo dizer, eu falei que essa semana, você não precisa orar, querido, para alguém que te persegue ser destruído, não. Basta você permanecer fiel a Deus. Porque a cova que cavaram para Daniel, aqueles que cavaram, eles mesmos foram lançados nela. Daniel foi para a cova dos leões? Foi. Aí você fala, mas bispo, Daniel era íntegro, Daniel era justo, Daniel era um homem reto, mas ele foi para a cova. E aí, bispo, o que o senhor explica isso aí? Essa semana eu expliquei. A nossa fé, ela é desenvolvida e ela é aperfeiçoada diante das situações, querido, que vão aparecendo durante o dia a dia. Ou seja, é as covas que aparecem, é as fornalhas que aparecem, é os desertos que surgem, é os vales que aparecem diante de nós, que aperfeiçoam a nossa fé, querido, que fortalece a nossa fé, que desenvolve ela. Daniel foi parar na cova dos leões? Foi. Deus não o livrou da cova dos leões? Não, mas Deus livrou ele na cova dos leões. Se eu perguntar aqui, eu sei que todos aqui, querido, têm um testemunho para dar de alguma situação que você viveu, querido, que você vivenciou, que Deus não te impediu de passar por ela, mas Deus te levou a prevalecer nela. Todos aqui eu tenho certeza que tem. Deus é justo, Deus é justiça, e nós colhemos aquilo que nós plantamos. Daniel foi para a cova, mas a Bíblia diz, querido, que Daniel pôde no outro dia, quando o Dário foi correndo lá para saber como que Daniel estava, Daniel falou assim, rei, Deus enviou o anjo para me guardar aqui a noite toda. Deus viu que eu não pequei contra ele, que eu fui justo diante dele e nem pequei contra ti, rei. Por isso ele enviou o anjo para passar a noite aqui comigo. Os leões ficaram a noite toda sentadinhos de um lado da cova e eu do outro, e o anjo no meio. Coisa linda, né, irmãos? Deus é justo. O homem colhe o que ele planta. E sabe o que aconteceu com os homens, querido, que cavaram, que fizeram a cova para Daniel? Foram pegos, depois que Daniel saiu da cova ileso, sem nenhum arranhão. O rei Dário mandou, querido, uma ordem dizendo, pega os homens que armaram contra Daniel, pega a família deles, mulheres, filhos, amarrem todos eles e joguem na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes que eles chegassem no fundo da cova, os leões já tinham devorado eles. Deus é justo. Quer outra, querido? Outra passagem bíblica? Lembra de Faraó?
quando Faraó viu que o povo hebreu tinha se tornado um povo forte, um povo numeroso, e Faraó falou assim, manda matar os meninos de 2 anos para baixo, todos os que nascerem agora e os de 2 anos para baixo, manda matar eles, e joga os meninos nas águas do Nilo. Sabe o que aconteceu com Faraó mais tarde? Faraó e o seu exército morreram todos afogados, querido, nas águas do Rio Vermelho, do Mar Vermelho. Falei Rio Vermelho porque agora eu viajei, fui lá em Goiás, lá na cidade de Goiás, na Goiás Velho, cidade de Goiás, mas antes era Goiás Velho, lá tem um rio que chama Rio Vermelho. Todos morreram afogados, querido, lá no Mar Vermelho. Faraó e o seu exército, aquilo que eles semearam contra Moisés, eles colheram. Que é outra passagem bíblica, Amã, que tentou destruir o povo de Deus, o povo judeu, e armou uma forca, querido, para matar Mordecai, que era uma voz de Deus. A Bíblia nos mostra que a forca que Amã armou, querido, para Mordecai, ele mesmo foi enforcado nela. O homem, querido, colhe o que ele planta. Se você tem sido fiel a Deus, se você tem sido fiel ao Senhor, você pode ter certeza que você vai colher aquilo que você tem semeado em Deus. Por isso que a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de algum tempo você o encontrará. Semeie em Deus, continue sendo fiel ao Senhor, pague o preço, querido. Não seja alguém corrompido, querido. Não seja alguém que se corrompa. Não seja alguém que tenha um preço, meu irmão. E para encerrar, o que eu vejo com Daniel é o seguinte. E com todos é assim. Mas nós estamos falando de Daniel. Quando Deus quer honrar uma pessoa, querido, nada e ninguém pode impedi-lo. Quando Deus decide honrar alguém, nada e ninguém pode impedir Deus de fazer isso. Oh, meu irmão. Nem mesmo, querido, uma terra estranha, nem mesmo uma terra, querido, repleta de adversários, conseguiu, querido, vencer Daniel, e impedir Daniel de prosperar, e impedir Daniel de vencer. Você já prestou bem atenção na história de Daniel? Daniel não foi, querido, não precisou, querido, se corromper. Daniel não precisou, querido, de nenhum jeitinho para ocupar, querido, um cargo, querido, elevado, para ocupar, querido, posições importantes na Babilônia. Daniel não precisou de jeitinho e nem se corromper para isso. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, Daniel, querido, não dependeu de homem nenhum. Daniel não foi indicado por homem algum. Daniel não era amigo de homem algum, querido. Daniel era amigo de Deus. Foi Deus quem elevou Daniel. Foi Deus que honrou Daniel. Porque quando Deus decide honrar uma pessoa, nada e ninguém pode impedi-lo de fazer isso. E ao contrário também, meu irmão. Quando Deus decide, querido, permitir que alguém passe por uma situação, de humilhação, nada e ninguém também pode impedir. Não é isso que a Bíblia diz? Que ninguém fecha a porta que Deus abre. E ninguém abre a porta que Deus o quê? Fecha. Daniel não tinha aliadinhos, amiguinhos. Daniel não foi indicado por ninguém. Não, Daniel era padrinho de fulano de tal. Era afilhado de fulano de tal. Não, fulano de tal era padrinho de Daniel. Não, querido,
Daniel não tinha padrinho, Daniel tinha pai. Amém? Daniel tinha um pai, querido, que decidiu honrá-lo pela posição que ele teve diante desse pai. Glória a Deus. Oh, meu irmão. Então, querido, o ensinamento para nós nessa manhã é: não perca o foco. Não interrompa, querido, o hábito que você tem em Deus. Daniel não se encantou, querido, com o brilho da fama. Daniel não se encantou com as bênçãos recebidas. Tem gente que se encanta tanto, fica tão encantado, querido, que parece que agora está morando na lua. Daniel não perdeu o foco. Daniel foi alguém, querido, que acreditava na justiça de Deus, que aquilo que semeamos, colhemos. Daniel entendia perfeitamente que quando Deus quer honrar alguém, nada e ninguém pode impedi-lo de fazer isso. Amém? A Bíblia diz que Daniel prosperou na Babilônia. Daniel prosperou na Babilônia. Sabe o que é isso, querido? Milagre. Escravo prosperar é milagre. Sim ou não? Vemos isso claramente na vida de José, que foi vendido como escravo e prosperou no Egito ao ponto de chegar a ser governador do Egito. Milagre. Quem faz isso é Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega a sua cartela mais uma vez. Pega aí o seu envelope da oferta especial, esse envelope aqui, vermelhinho aqui de Daniel. Eu vou orar pelos seus pedidos e também por essa oferta que nós vamos apresentar nesse próximo final de semana ao Senhor, no término da campanha. Levante a sua cartela, levante seu envelope em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro mais uma vez pelo meu irmão, pela minha irmã. Deus, Tua palavra nos mostra, Senhor, através da vida de Daniel, que Tu és justiça, que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Tua palavra nos mostra, através da vida de Daniel, que quando Deus decide honrar alguém, honrar um homem ou uma mulher, nada e ninguém pode impedir do Senhor fazer isto. Tua palavra nos mostra, através da vida de Daniel, que aqueles que mantêm o foco, que não se distraem com nada, o Senhor os honra. Pai, em nome de Jesus, honra a vida dos meus irmãos. Nós estamos hoje, Senhor, entrando na última semana desta campanha. Senhor, nós estamos em jejum. Senhor, nós estamos em jejum, Senhor, desde o dia 12, Senhor. Senhor, e vamos até o dia 2, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, honra aquilo que meu irmão tem semeado no Senhor nesses dias, o jejum, a oração, o
tempo, Senhor, de vir aqui fazer a campanha. Senhor, a disposição dele, Senhor, de sair da sua casa, de sair do trabalho, Senhor, no meio de semana, no dia a dia, está aqui na tua casa. Honra a vida desse meu irmão, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, conceda a ele, Senhor, aquilo que ele tem pedido, as petições que ele tem feito a ti, que o Senhor possa responder, meu Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus, e que a oferta, Senhor, que vamos entregar ao Senhor no dia 2, uma oferta, Senhor, que é uma gratidão e que também é uma semeadura, que o Senhor possa levar o meu irmão a prosperar. Hoje, meu Deus, hoje até, Senhor, o último dia deste ano, dia 31, Senhor, de dezembro, faltam exatamente 97 dias para findar esse ano. Senhor, em 97 dias, são dias suficientes para o Senhor mudar a história do teu povo. Senhor, para que tu possas prosperar o meu irmão, como o Senhor, ó Deus, de uma maneira poderosa. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por isso. Abençoe, Deus, abençoe, ó Deus, a vida de cada um aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele que crê diz assim: eu creio, Jesus, eu creio, Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: hoje falta 97 dias para terminar esse ano. Serão os dias mais abençoados da sua vida durante esse ano. Amém, queridos? Quantos creem aqui, diz glória a Deus. Quantos creem aqui, diz aleluia. Então Deus te abençoe, querido, vai na paz. Hoje à noite, 18 horas, os discipulados, às 19 horas, o nosso culto. Em nome de Jesus, Deus abençoe você.